estão bem, estão se cuidando, tomando todos os cuidados, lavando as mãos, aprendendo, fazendo as atividades em casa, com a ajuda do papai e da mamãe. A gente está com muita saudade de todos vocês. E agora, final do ano, já quase terminando as atividades, vocês vão entrar em férias. E daqui um dia também tem o Natal, onde o Papai Noel vem trazer todos os nossos presentes para quem fez todas as atividades. E obedeceu o papai, a mamãe, fez no tempo certo, entregou na data limite certa as atividades. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje a professora Camila vai ensinar uma questão muito importante para vocês na nossa aula de português. Hoje nós vamos aprender a diferenciar fato e opinião. Então eu falo com vocês. Vocês sabem a diferença de fato e opinião? Vamos aprender. Então, aqui a prof trouxe algumas frases onde a gente vai pensar se é um fato ou se é uma opinião. Acho que as maçãs são as melhores frutas do mundo inteiro. Será que isso é um fato ou é uma opinião? Pensem um pouquinho, depois a gente volta a corrigir. Todos devemos fazer os deveres da escola. Muito boa essa, né? Então, o que vocês acham? É um fato ou é uma opinião? Pensem aí. As pessoas são mamíferos. Então, será que é um fato ou é uma opinião? As pessoas são os mamíferos mais malucos. O que vocês acham? Parecida com a pergunta anterior, mas não é a mesma, então prestem muita atenção. O jornal é um meio de informação. Será que é um fato ou é uma opinião? O jornal é o melhor meio de comunicação. Será? Será mesmo? Será que isso é um fato ou é uma opinião? Então agora a gente vai revelar qual é o fato e qual a opinião e vamos exercitando nossa cabecinha. Acho que as maçãs são as melhores frutas do mundo inteiro. Todo mundo concorda com isso? Isso é um fato verídico comprovado em documentos? Não, isso é apenas uma opinião de uma pessoa. Então, para mim, a maçã pode ser a melhor fruta, mas para você pode ser a laranja, pode ser o abacate, pode ser a abacaxi. Então, isso é uma opinião. Muito bem para quem acertou. Todos devemos fazer os deveres da escola. Isso é um fato ou é uma opinião? É um fato, pessoal. Isso todo mundo precisa fazer. Claro que não é todo mundo que faz, mas para quem quer ficar muito inteligente e saber sobre todas as coisas, tem que fazer os deveres da escola. Então, isso é um fato. As pessoas são mamíferos. Será que isso é apenas uma opinião de alguém ou é um fato, uma coisa comprovada cientificamente? Sim, né, pessoal? Isso não é apenas uma opinião, é um fato. Está comprovado que nós, seres humanos, somos mamíferos. As pessoas são os mamíferos mais malucos. Então, vamos pensar um pouquinho mais nessa, que ela tá bem difícil. Os seres humanos são os únicos mamíferos? Não. O cachorrinho é mamífero, o nosso gatinho é mamífero, os macacos são mamíferos, são vários animais que também são mamíferos. Não somos nós só seres humanos que somos. Então, será que o ser humano é mesmo o mamífero mais maluco? Não sabemos. Então, isso é apenas uma opinião. O jornal é um meio de informação. Será que isso é a opinião de uma pessoa ou realmente é um fato verídico? Será que só eu acho que jornal é um meio de comunicação? Não, né, pessoal? De fato, o jornal é um meio de comunicação, onde a gente tem várias notícias e muitas informações bem importantes. Então, o jornal é sim um meio de comunicação. Então, isso se torna um fato.
E vamos para a última frase. O jornal é o meio de comunicação. É o melhor meio de comunicação? Será que ele realmente é o melhor meio de comunicação? Ou isso é apenas uma opinião de alguém? Então, isso é apenas uma opinião, porque não são o único meio de comunicação, o jornal. Nós temos hoje o celular, a televisão, temos o rádio, então nós temos vários meios, então não tem como saber qual é o melhor. Isso varia muito da opinião de cada pessoa, então é uma opinião. Então, para quem não entendeu até agora o que realmente é um fato e uma opinião, a prof vai explicar um pouquinho melhor para vocês, não se preocupem. Fato, mas o que é um fato? É algo que é de conhecimento de todos, sendo um fato, pode ser comprovado através de um documento, de números, de vídeos ou registro. Então, para ser um fato, tem que ser algo que todo mundo possa saber. Então, como a gente fez no exercício anterior, é um fato que os seres humanos são mamíferos. Tanto que tem vários documentos falando sobre isso, vários vídeos e muitos registros. Então, não tem como dizer que não, é um fato. Mas e opinião, prof? Calma aí que eu vou explicar para vocês. É a maneira particular de se pensar sobre um fato. A opinião vai ser diferente de acordo com inúmeros fatores socioculturais. Então, a minha opinião é diferente da sua. No exercício anterior, a prof falou que a minha fruta preferida é a maçã, mas isso não quer dizer que tem que ser a sua também. A sua pode ser a laranja, pode ser o abacate, pode ser o abacaxi, pode ser a pera. Temos inúmeras frutas para termos como preferida, não só a maçã. Então, isso é a minha opinião, é o meu jeito de pensar sobre determinado assunto. Então, é assim que nós classificamos um fato e uma opinião. Então, agora, a prof vai fazer um textinho e prestem muita atenção que em seguida nós vamos refletir sobre esse texto. A arte do ser infeliz. O homem perfeitamente infeliz tem saúde de ferro, check-up de estação das águas de todos os anos. Seus males físicos são apenas 2. Dor de cabeça, não toma comprimido porque ataca o coração. E azia, não toma bicarbonato porque vicia o organismo. O pai e o avô do homem infeliz morreram quase aos 90 anos. E ele o diz frequentemente. Banho frio por princípio, mesmo no inverno, e meia hora de ginástica diária. O homem perfeitamente infeliz julga-se ameaçado, ao norte pela queda do cabelo, ao sul pela desvalorização da moeda. Então, aqui nós temos um texto onde nós refletimos sobre um homem infeliz, onde temos vários fatos e opiniões. Vamos tentar identificar agora qual é qual. O homem perfeitamente feliz tem saúde de ferro. Será que ele tendo saúde de ferro, isso é um fato ou uma opinião? A saúde dele a gente pode comprovar através de vários exames e da ida aos médicos. Então, a gente pode comprovar que ele realmente tem uma saúde de ferro. Então, isso é um fato. Ele diz que tem apenas 2 problemas físicos, dor de cabeça e azia. Isso também a gente consegue comprovar indo ao médico ou fazendo exames. Mas veja só o interessante. Ele fala que não toma remédio para dor de cabeça porque ataca o coração. Será que isso é verdade? A gente pode comprovar indo ao médico. Mas nesse fato pode ser apenas a opinião dele sobre o medicamento. Não quer dizer que realmente aconteça isso, a não ser que a gente vá ao médico e comprove. E não toma bicarbonato porque vicia o organismo. Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu particularmente não sabia. Será que é um fato? Será que é uma opinião? Somente uma ida ao médico ou pesquisas podem resolver nossa dúvida. Mas por enquanto vamos deixar como uma opinião do nosso querido amigo infeliz. Aqui ele também fala que ele não
toma banho quente, que ele só toma banho gelado e que isso prolonga a vida. Vocês acham que banho gelado vai prolongar a nossa vida? Eu acho que não, porque é muito frio e a gente pode até ficar doente, porque se a gente se resfria muito, a gente pode pegar uma gripe, ficar com dor de garganta, então não é bom ficar só tomando banho gelado. Mas a parte que ele fala da ginástica diária, realmente é um fato que quem faz exercício físico durante todos os anos de sua vida tem uma saúde muito melhor. Não empresta dinheiro, não deve nada a ninguém, toma notas minuciosas de todas as despesas, nunca pagou nada para os outros, não avaliza nota promissória nem para o próprio filho, tem manifesto orgulho disso tudo. Acha-se e, infelizmente, é verdade, insubstituível em seu trabalho. Sem ele, o escritório não anda. Considera-se o dono de excelente bom humor. Em família, porta-se com serenidade, falta de graça e convencionalismo. Cita provérbios edificantes e ditos históricos. Sua glória é poder. Afirma diante de alguém em desgraça. Bem que eu te avisei. Então, aqui nós terminamos o nosso texto, onde a gente conclui que durante ele nós encontramos vários fatos e opiniões. E agora fica a dever para vocês encontrarem qual é o fato e qual é a opinião nessa parte do texto. Então agora a gente vai observar mais algumas frases e identificar qual que é o fato e qual que é a opinião. Então, vamos começar a lendo a nossa pergunta. As afirmações a seguir contêm fato e opinião. Separe cada uma delas no quadro abaixo. Então aqui, em cada alternativa, a gente tem um fato ou uma opinião. E nesse quadro, a gente vai colocar de um lado as que são fato e as que são opinião. Então vamos ler. Lucas é alto, deve, portanto, jogar basquete. Será mesmo que isso é verdade? Será que só porque ele é alto, ele deve jogar basquete? Não, né, pessoal? Isso é apenas uma opinião. Então, vamos enquadrar a alternativa A como opinião. Carlos é um excelente professor. Ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Se Carlos é realmente um excelente professor, só tendo aula com ele a gente descobre. Então, nesta parte, nós temos uma opinião. Mas em seguida, ele fala que ele estudou na Universidade Federal de São Carlos. Então aí nós temos um fato. Ele realmente estudou na Faculdade de São Carlos, onde a gente tem documentos e arquivos que possam comprovar isso. Então, vamos encaixar essa frase como um fato. Alternativa C. Marcelo não tem muita responsabilidade. São 9 horas e ele não apareceu. Será que isso é um fato ou uma opinião? Realmente, Marcelo não tem muita responsabilidade se ele não cumpre com os horários prometidos. Mas isso pode ser apenas uma opinião de alguém. Para outras pessoas, ele só pode ser dorminhoco. Então, vamos encaixar essa frase como uma opinião. Sinto, às vezes, dor de cabeça. Pode ser cansaço. Então, nesta frase, novamente, nós encontramos os dois nele, um fato e uma opinião. Realmente é um fato que ele sente dor de cabeça, mas é uma opinião dele que isso pode ocorrer através do cansaço. Mas, mesmo assim, vamos encaixar a alternativa D como uma opinião. O livro é interessante. Apresenta relatos de meninas de rua. Então, que o livro é interessante, nós temos uma opinião. Mas que ele apresenta sobre meninos de rua, isso é um fato. Porque se a gente ler, a gente vai comprovar que nele vai estar falando sobre meninos de rua. Então, nesta frase, alternativa E, nós vamos encaixar a opção de fato. Então, aqui nós temos uma charge onde a gente vai pensar um pouco sobre se ela é um fato ou uma opinião. Então, vamos ler juntos? Ei, você está sem paraquedas.
E o homem caindo sem paraquedas responde: mas essa é a sua opinião. Será mesmo que é apenas a opinião dele que ele está sem paraquedas ou é um fato? Então vamos observar. Aqui nesse homem, ele tem realmente um paraquedas? Não, ele não tem. Então isso é um fato. Ele está sem paraquedas. Mas ele, na ironia, fala que isso é uma opinião.